Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, 30 de julho de 2020, 137º dia de isolamento social, quando nesses dias, de igual forma, podemos observar e nos apropriar da bondade, da fidelidade, das bênçãos de Deus em tempos de isolamento social. Uma palavra aos nossos corações, inicialmente nesta noite, registrada em Provérbios capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Qual a preocupação que enche o seu coração na noite desse dia? Ansiedade. Ansiedade era uma palavra que até pouco tempo não nos daria tão medo. Com o passar do tempo, deixou de ser sinônimo de preocupação para ser uma doença amedrontadora. E a palavra de Deus nos mostra que ansiedade ou preocupações fazem parte da minha vida e da sua enquanto estivermos aqui na terra. Em alguns momentos, o excesso de preocupação pode invadir a nossa alma, como aconteceu com Ana, no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16. Ela estava tão angustiada que em sua oração não passou despercebida pelo sacerdote Eli. Possivelmente estava muito agitada, com certeza. E muitas vezes ficamos assim. O texto de hoje, desta noite, inicialmente, nos diz que a ansiedade nos coloca para baixo, ou literalmente encurvados. Não é assim que sentimos quando as preocupações caem sobre nós? A ansiedade, ao passo que faz parte da nossa vida, não precisa ser crônica na nossa história. Não precisa chegar no ponto onde sua identidade seja conhecida antes de tudo como alguém que é ansioso. Nosso Deus nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, a exemplo de Ana. A sua oração foi atendida, ela esteve ansiosa, mas isso não determinou a sua história de vida. Ana é conhecida muito mais como uma mulher vitoriosa e satisfeita em Deus do que com um diagnóstico para a vida toda de uma pessoa com ansiedade generalizada. O texto nos mostra que uma boa palavra é capaz de alegrar. Interessante é perceber que o contraste entre contentamento e ansiedade ou preocupação. A boa palavra hoje para a sua vida é que Deus realmente cuida de nós. Creia nisso. Espere, descanse nele. Jesus sabe exatamente como você se sente e se compadece de nós. Dia após dia, você pode ter menos ansiedade e ter uma identidade moldada pela boa palavra, que é a palavra de Deus. Que o nosso Deus nos dê sempre uma boa palavra para nos alegrar, para nos confortar, para nos fortalecer. Amém? Ó Deus, cheio de amor, cheio de imensa bondade, graças te damos, ó Pai, porque
nesses dias de isolamento social, o Senhor tem nos coberto de bênçãos, tem nos dado, ó Deus, toda a provisão, toda a proteção. O Senhor, ó Deus, tem nos abençoado de forma tal que nós não sabemos como agradecer ao Senhor por tantas bênçãos recebidas nesses dias. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela palavra boa que o Senhor sempre traz aos nossos corações, que é a Tua palavra. Palavra de consolo, palavra de conforto, palavra de encorajamento, palavra de fortalecimento, que nos entusiasma, que nos leva, que nos levanta a olhar para os céus e ser gratos ao Senhor. Fortalece, ó Deus, cada família, fortalece cada irmão, cada amigo que nos ouve nesta noite. E dá-nos a Tua bênção no decorrer da mesma, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, é com alegria que volto a cumprimentar os ouvintes, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Até aqui estivemos estudando sobre a oração do período bíblico. Hoje vamos fazer algumas observações a respeito da prática da oração após os tempos bíblicos. Então, faremos isto para que tenhamos o cuidado em não nos afastarmos dos ensinamentos da palavra de Deus. Na verdade, conhecer os ensinamentos bíblicos sobre a oração e praticá-la à luz das Sagradas Escrituras é o que realmente nos importa. E nesta noite ainda quero fazer uso de três versículos do Salmo de número 5, que assim registra o texto sagrado. Dá ouvidos, Senhor, as minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clamo, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista encerra o Salmo de número 4 com a seguinte declaração, versículo 8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar-se. Queridos, essa era a praticidade do salmista. Orar pela manhã, ficar aguardando, contemplando o que Deus fez na vida dele, e então ele pode declarar: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que seja essa a nossa realidade nesses dias que estamos passando. Descansar, saber que Deus está no controle de tudo e de todos e das nossas vidas. Lamentavelmente, queridos, após os tempos bíblicos, algumas distorções começaram a surgir em relação à oração, como surgiram também em relação a outros temas bíblicos, distorções que empobreceram e esvaziaram o significado espiritual da oração, como nós temos aprendido até o presente momento. E quero destacar duas distorções que vieram a acontecer, especialmente por causa do afastamento da Sagrada Escritura, vindo a ter um novo entendimento lá na Reforma do século XVII. E a primeira distorção que nós queremos trazer, que gerou como consequências a perda da sua expressão pessoal, dando lugar às formas, foi formas preestabelecidas, automatizadas e repetidas, em substituição à expressão livre e espontânea do coração da presença de Deus. Sim, queridos, após os tempos bíblicos, então, ao afastamento da Sagrada Escritura, pessoas denominações, igrejas, grupos, começaram a distorcer, a então ter as suas orações escritas por alguém. Isso houve essa distorção de que a oração ela deve surgir do nosso coração, surgir da nossa necessidade, de uma nossa expressão livre ao falar com o nosso Deus. Sim, precisamos retomar a essas verdades. Precisamos orar com a mente, orar com o coração, em nome do Senhor Jesus. E precisamos deixar essas formas pré-estabelecidas, essas formas automatizadas, essas formas repetidas de oração. Para muitos criaram terço, para muitos criaram outras rezas repetidas,
substituindo então as orações de livre expressão, onde Deus mesmo nos concede a liberdade para nos aproximar dele com o coração contrito, em uma perfeita e sanidade, sabendo o que estamos falando, o que estamos pedindo, a quem estamos levando as nossas orações. Então, uma das primeiras distorções ocorrida após o tempo da palavra de Deus, em que as pessoas muitos afastaram das Sagradas Escrituras, foi essa: formas pré-estabelecidas, automatizadas e repetidas, em substituição à expressão livre e espontânea do coração na presença de Deus. Retomemos essa expressão livre de ajoelhar, de falar a sós com Deus, quando nós temos aprendido nesses últimos dias. E quando nos voltamos então à Bíblia, nós verificamos que a oração sempre esteve caracterizada pela liberdade de expressão e assim deve continuar, com todo respeito e toda reverência diante de Deus. Por exemplo, o Salmo da Bíblia, Salmo de número 19, versículo 14, o salmista, ele traz uma expressão verdadeira aos nossos corações na noite desse dia. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sim, queridos irmãos, a oração deve sair do coração. A oração deve ser de livre e espontânea vontade. Palavras que cheguem ao trono da graça de Deus. Palavras que cheguem ao trono de Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Uma segunda distorção foi o surgimento de o intermediário humano entre aquele que tem algo a dizer a Deus, contrariando assim o ensino bíblico que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Somente Jesus. Sim, queridos, sabemos que este texto, ele refere-se ao ato redentor de Jesus na cruz do Calvário, o qual se deu a si mesmo resgate por todos, conforme o versículo seguinte, que o apóstolo Paulo traz aos nossos corações, isto é, o versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 2, assim registra a palavra do Senhor. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve ser prestar em todos ou em tempos oportunos. A palavra que o apóstolo Paulo fala sobre a única mediação, no versículo 5, o único mediador, que é Jesus, ele vem fortalecer esse texto devido ao que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, em resgate de todos. E esta é a verdade, tornando-se o mediador, tornando-se o fiador de um novo e melhor pacto, pelo qual temos livre acesso à presença de Deus. Por que não também trazermos as palavras do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 22,
onde o escritor traz esta verdade. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Fazendo ainda a leitura até os versículos 25, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos irmãos, Jesus nos abriu esse novo e vivo caminho que Ele mesmo consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje Ele é o único sacerdote, o que intercede por Deus a nós, à destra de Deus. E por que não voltarmos ao texto de Mateus, capítulo 16, versículo 15, quando em Cesareia de Filipe, que Jesus perguntou aos seus discípulos, e ele fez a seguinte pergunta: e vós que dizeis que eu sou? Depois dele ter tantas outras perguntas, quando ele pede uma investigação às pessoas, em que os trazem várias respostas, então ele olha para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta, embora simples, tem a ver com assuntos de consequência eterna. E Pedro respondeu ao seu Senhor, a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16 de Mateus, capítulo 16. De acordo com Jesus, nenhuma outra resposta seria satisfatória. Somente esta resposta que receberia seu elogio. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 17 de Mateus, capítulo 16. 2000 anos depois, o mesmo ainda é verdadeiro. Ainda não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ainda não existe outro mediador a não ser Jesus. Não importa quantos são criados, mas apenas um é capaz, é eficaz para fazer com que as nossas orações cheguem ao trono da graça do nosso Deus. Jesus Cristo ainda e sempre será o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai exceto através dele. João capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus declarou que o destino eterno de todos os homens depende da crença deles nele. Se não crerdes que eu sou, isto é, o nome pactual para Deus, Jeová, em duas naturezas distintas, em uma só pessoa para sempre. Sim, queridos irmãos, Jesus é esse que declara o eu sou, esse pacto de Deus, desde o Antigo Testamento. Se nós não crermos nele, Jesus disse que morreríamos nos nossos pecados. A
Reforma trouxe para nós, especialmente os reformadores, trouxe para nós um dos princípios de fé, o breve catecismo de Westminster. E a pergunta número 21 é a seguinte: quem é o Redentor dos eleitos de Deus? E o breve catecismo ele traz a seguinte resposta: o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo eterno Filho de Deus e homem, em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre, reafirmando que somente Jesus é aquele que é o nosso Redentor, que é o nosso mediador. Por isso as nossas orações, incluindo aí as nossas confissões e pedidos de perdão, devem ser apresentados a Deus por nós mesmos em nome de Jesus, o nosso único e eterno Salvador. É assim que a Bíblia nos ensina a fazer e nos dá exemplo a esse respeito. O Salmo ainda de número 38, Davi, ele faz a oração de um pecador arrependido, dirigindo-se diretamente a Deus. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Versículo 1 e o versículo 18 do Salmo de número 38. Embora, queridos irmãos e amigos, tenhamos livre acesso à presença de Deus, é necessário que a oração seja feita em nome de Jesus, como nós falamos a semana passada, que a oração eficaz não está no orador, mas na pessoa do Senhor Jesus. O pecador não pode aproximar-se de Deus, que é santo em seu próprio nome. Somente porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus é que nos tornamos dignos da comunhão com Deus. O merecimento é todo de Jesus. E é pela fé nele que nos tornamos participantes desse privilégio. Por isso, Jesus, e somente Jesus, é o mediador entre Deus e os homens. Não se deixem enganar. Somente Jesus é aquele que pode levar as nossas orações à presença de Deus. Amparados pela mediação de Jesus, contamos com o auxílio também da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, às nossas orações. É o Espírito de Deus que nos ajuda em nossas fraquezas quando oramos com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor registrada em Romanos capítulo 8, versículo 26. Um outro ponto que merece a nossa consideração ainda é que o coração do crente temente a Deus, que ama ao Senhor, anela pela presença de Deus e pela comunhão pessoal com o seu Senhor. A Bíblia ela revela este anseio humano, como registra o Salmo de número 42, e quero fazer a leitura desse texto, dos primeiros versículos, em que o salmista traz aos nossos corações, também na noite desse dia, desse desejo, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E por que não ainda pensarmos nas palavras ainda do salmista, no Salmo de número 133, que relata a confissão de 130, que relata a confissão de pecado e a esperança de perdão, quando o salmista diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A alma que sinceramente
busca o perdão de Deus, não se satisfaz apenas em saber que está perdoada. Seu anseio vai mais além, restabelecer a comunhão com o Senhor e com Ele manter a comunhão pessoal, experimentando a alegria da presença do Senhor. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, assim Davi escreveu, ainda no Salmo de número 62, em que faz a exortação a que confie somente em Deus. Somente em Deus, espera silenciosa minha alma, dele vem a minha salvação. Com isso, tendo em mente e no coração os princípios bíblicos sobre a oração, de modo a que deles não nos afastemos, podemos orar com toda a segurança, como fez Davi, no Salmo de número 5, versículo 1 ao versículo 3, que nós lemos no início. Dá ouvidos às minhas palavras, Senhor, atende aos meus gemidos, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Em nome de Jesus, amém. E quero encerrar, como sempre, fazendo a leitura do hino Vigiai e Orar, número 129, do Inário Novo Cântico. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra, e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. E sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. O coro diz, bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Aprendemos, queridos, que pós os tempos bíblicos houve algumas distorções, das quais não podemos colocar em prática se quisermos que as nossas orações continuem sendo atendidas. Não nos apropriamos delas, mas apropriamos dos ensinos bíblicos. Apenas há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. É em nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor e de imensa bondade, é com gratidão em nossos corações que nós elevamos as nossas vozes ao Senhor em nome de Jesus, dizendo muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esses dias onde apropriamos da fidelidade do Senhor, da benignidade, da bondade, da providência, da proteção. Nesses dias, ó Deus, mais do que nunca temos observado o teu grande amor para conosco. Pai, a ti entregamos cada família dessa igreja e pedimos que tu venhas, ó Deus, responder às nossas orações. Vem socorrer, ó Deus, as nossas necessidades, para que assim, ó Deus, as nossas ansiedades, as nossas angústias sejam dissipadas em nome do Senhor Jesus. Pai, dá-nos a tua paz. Queremos descansar no Senhor. E como salmista queremos, ó Deus, na noite desse dia, ao deitar, logo pegar no sono, em saber que o Senhor cuida de nós. Oramos, ó Deus, pela tua graça infinita, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa noite de descanso na presença do nosso Deus, e que o nosso Deus
possa, como diz o salmista, ensinar o seu coração nesta noite, enquanto você estará dormindo. Amém?